Então, bom dia para todo mundo. Mais uma vez aqui nos encontramos para meditar a palavra do Senhor, sempre o Evangelho que ilumina a nossa mente e também aquece o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia. Perdoai aquilo que nos pesa na consciência e dai-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos a belíssima cena, e bastante conhecida, da visita de Jesus à casa de Marta e Maria, que se encontra em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Nós temos falado que Jesus está se encaminhando para Jerusalém. E Lucas colocou aqui, neste caminho de Jesus para Jerusalém, muitos encontros. Já vimos, por sinal, alguns deles, desses encontros de Jesus com algumas pessoas. E nesse encontro há sempre uma reflexão sobre atitudes, posturas diante de Jesus. Acolhimento, interesse, admiração, curiosidade, mas também rejeição. A cena de hoje nos apresenta essas duas irmãs, que são amigas de Jesus, como o próprio Evangelho nos informa. O Evangelho de São João diz justamente, os três, Marta, Maria e Lázaro. Aqui aparecem as duas irmãs. Geralmente, quando nós ouvimos uma reflexão sobre esta cena, há uma tendência de colocar quase que uma oposição entre Maria e Marta. Às vezes até se tenta fazer uma aplicação, Maria como aquela contemplativa, aquela que está numa atitude de oração, e Marta como aquela de muitas ações, diríamos, uma vida muito agitada e muitas vezes identificada com uma vida ativa. Isso não é bem o que o Evangelho está dizendo. Não existe uma oposição entre Marta e Maria. Porque, no final das contas, elas também são irmãs. Então não há essa oposição. E qual é a relação que existe entre as duas? Aí nós vamos ver naquilo que Jesus fala. Diz que Jesus entrou nesse povoado e Marta recebeu em sua casa. Então, a primeira informação importante é esta atitude de Marta. Marta recebe Jesus em casa. E para o judeu, a hospitalidade é algo sagrado. Tanto que a carta aos Hebreus vai dizer que Abraão recebeu anjos, pessoas enviadas por Deus, quando acolheu aqueles homens. Ele não sabia que eram enviados de Deus, pensavam que eram pessoas normais. E, portanto, essa atitude de acolhimento, ela já é muito importante. Então, não vamos pensar aqui que Marta desprezou Jesus, pelo contrário. Aqui Lucas diz que ela o recebeu em sua casa. Então, isso aqui também é importante, Marta recebe Jesus em casa. Nós vamos ver um pouco mais adiante que Maria também recebe Jesus, mas recebe Jesus, poderíamos assim dizer, no seu coração. E, portanto, a atitude de Maria se diferencia da atitude de Marta, não porque esteja em oposição, mas porque está numa perspectiva de aprofundamento. Então, Jesus entra na casa de Marta e é acolhido no coração de Maria. Então, vejam que é um processo, não é uma oposição. Porque isso faz parte, da nossa própria experiência. Nós fazemos assim. Quantas vezes nós acolhemos em nossa casa pessoas que depois vão se tornar
numa relação mais profunda, de uma maior intimidade, de fato, verdadeiros amigos. É uma certa precipitação, você já acolheu uma pessoa dizendo que está no seu coração, mas é preciso que de fato faça esse processo para que tenha bases, de fato, esse relacionamento. E, portanto, Marta recebe Jesus, acolhe Jesus em sua casa. Então, esse é um primeiro passo, né? Importante. Também nós devemos fazer esse itinerário, né? Acolher Jesus na nossa casa, ou seja, nesse relacionamento com tudo aquilo que nos envolve. Porém, a atitude de Maria, que de novo nós insistimos, não está em oposição à atitude de Marta, mas está nesse desenvolvimento de um nível mais profundo. Senta-se aos pés de Jesus para escutar a sua palavra. Então, aqui por isso que dizemos que Maria acolhe Jesus em seu coração. Isto é, não foi só num ambiente físico, mas foi na sua interioridade. E o acolhimento de Jesus se dá não simplesmente por algumas atitudes cordiais e pontuais, mas na atitude fundamental de quem decide, opta por ser seu discípulo. Duas atitudes fundamentais de Maria que indicam justamente esse acolhimento de Jesus no seu coração e, como acabamos de dizer, também tornando-se discípula. Sentar-se aos pés de Jesus. Então, o sentar-se aqui significa a disposição do discípulo que para ser ensinado, ser orientado. Então, a primeira atitude, né? Ela fez uma opção, né? Coisa que Marta até então não tinha feito. Marta fez outra opção. Ela disse que ela estava muito agitada com as coisas da casa. É uma outra opção. E não significa que seja ruim, né? A gente vai ver daqui a pouco que não há uma ruindade em Marta e uma bondade em Maria, porque aí estariam de novo numa oposição. Mas o que acontece? A primeira atitude de Maria, senta-se como discípula e escuta o que Jesus está falando e, portanto, aprofunda a sua opção de ser discípula de Jesus. Então é a melhor forma de acolhê-lo. Vejam que nós temos, por exemplo, os fariseus que acolhem Jesus em casa, né? Simão, aquele famoso texto, Simão leproso, que recebe Jesus em casa e depois aquela mulher pecadora vai aos pés de Jesus e Jesus manifesta justamente isso. Eu entrei na sua casa e você não me fez nenhuma acolhida, né? Lavar as mãos, toda aquela história, mas ela, de fato, me acolheu no seu coração, né? A mulher que estava aos pés de Jesus. E vejam que estavam no mesmo ambiente, mas atitudes diferentes. E aí o que é que acontece? Maria está ali como discípula, escutando Jesus, aos pés de Jesus, e Marta se manifesta uma certa irritação, né? Um incômodo. E qual é o incômodo de Marta? É que Maria está ali e não está ajudando a sua irmã nos afazeres da casa, nos serviços da casa. Então, muitas vezes nós também queremos uma ajuda que não é ajuda, que não é essencial. Também precisamos fazer esse discernimento. Nem todo tipo de ajuda que nós queremos são as ajudas que nós necessitamos. Naquele momento, Marta, a ajuda que ela queria, verdadeiramente, que ela não está percebendo, é aquilo que Maria está fazendo, isto é, colocar-se aos pés de Jesus para escutá-lo. Mas ela queria tirar Maria dali para ajudá-la, mas na verdade não seria nem ajuda para uma nem para a outra. Aí a intervenção de Jesus, quando chama Marta, Marta, nós temos na Escritura muitas vezes quando se pronuncia o nome de alguém, por duas vezes, isso é um chamado muito profundo, é um chamado do próprio Deus, é a pessoa escutar o seu nome chamando para a realidade. Não é somente um vocativo, mas é uma forma uma forma vocacional. Então, como Abraão, Abraão,
Então, Samuel, Samuel, e assim por diante, nós temos muitas situações onde se repete o nome do vocacionado para que ele tome consciência de quem está chamando. E aí Jesus diz, você está dividida, né? Essa agitação, andas agitada por muitas coisas, na verdade significa que você está fraturada interiormente, né? Você está sacudida interiormente, ela está numa tensão, poderíamos assim dizer, entre o continuar ocupada com as coisas ou o se converter para ir também junto com a sua irmã Maria aos pés de Jesus. E aí Jesus, né, lança o grande desafio. Uma coisa é necessária, só uma coisa é necessária. E o que é esta coisa? Aí ele dá o exemplo de Maria. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Então aqui vejam, nós já dissemos que não há oposição entre Maria, como se uma fosse contemplativa e a outra ativa. Mas há um processo. As duas irmãs, elas representam, podemos assim dizer, uma pessoa. Né? São duas faces de uma mesma moeda, que até certo ponto estão numa tensão, mas essa tensão não é de oposição, mas essa tensão é de levar para, diríamos assim, uma síntese, né? Uma opção por aquilo que é mais importante. Vejam, dizíamos antes que não há oposição entre Marta e Maria, mas há um progresso, né? É o progresso da conversão. Então não há essa oposição entre Marta e Maria. Agora, o que Jesus diz não é que Marta estava fazendo uma coisa ruim ou que Marta estivesse escolhendo uma coisa ruim. Vejam que aqui o que se diz é que Maria escolheu a melhor parte. Então, se a gente fosse colocar uma espécie de graus, né? Nós temos o bom, nós temos o melhor, nós temos o excelente, assim por diante, o ótimo, nós temos o ruim, não é? O péssimo e assim por diante, né? Há como se fosse essa graduação, né? Então Jesus não diz assim que Marta escolheu a coisa ruim e Maria escolheu a coisa boa, mas Jesus diz: Maria escolheu a melhor parte. Então vejam, como já dizíamos, não há uma oposição, mas há um crescimento. Marta certamente estava fazendo coisas boas, porém Maria estava com a coisa melhor. E portanto, na nossa vida nós precisamos fazer discernimentos. Rejeitar o ruim é lógico. Só uma pessoa que não tem bom senso que opta pelo ruim. Mas rejeitar o que é ruim, isso está dentro de uma lógica muito natural. Agora, escolher o melhor, aí isso exige discernimento, exige sabedoria, exige experiência, exige humildade e assim por diante. Então não basta só escolher o bom, né? Nós precisamos escolher o melhor. E como o Evangelho diz, né? O próprio Jesus, Maria escolheu a melhor parte. E isto não lhe será tirado. Então que de fato nós estejamos, né, bem atentos para, entre tantas coisas boas que a vida nos oferece, nós não nos acomodarmos já de primeira mão, né, aquilo que a gente considera que já é o bom, né, porque a gente pode se tornar medíocre. Mas é buscar sempre a melhor parte. E no nosso caminho, na nossa vida cristã, a melhor parte é estar com o Senhor. Nós podemos ter muitas atividades pastorais, nós podemos ter muitas iniciativas, tudo isso, mas se a gente não dedica um momento de estar com Ele, esse momento gratuito, sobretudo na oração, na adoração, no silêncio, então todo o resto pode ser até bom, mas não será a melhor parte. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.